Bom dia, eu sou o irmão Carlos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nessa sexta-feira tão maravilhosa que Ele nos concede, né? Por Ele ter nos renovado as suas misericórdias para com cada um de nós, por ter abençoado a nossa noite, por ter amanhecido com um fôlego de vida e com saúde, né? O Senhor abençoe essa sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021, né? Que o Senhor derrama a sua graça, a sua misericórdia, o teu amor, o teu perdão sobre cada vida. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um pequeno trecho que se encontra-se em Marcos, capítulo 5, que fala sobre o endemoniado gadareno. Diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Amém? Amados, segundo o estudo da palavra de Deus, o barco que Jesus estava parou entre um cemitério e uma manada de porcos, ambos impuros aos judeus, quanto nos aspectos, né, rituais e culturais. E ele para o barco ali entre isso e desce do barco, e assim que colocou o pé no chão, segundo a palavra de Deus, já saiu logo ao encontro dele. Não fala deles, fala dele, exatamente dele, um homem dos sepulcros, né, endemoniado. O homem parecia mais um coiote raivoso do que um ser humano. Ele estava nu, todo arranhado, cabelo desgrenhado, braços que se agitavam, né, voz descontrolada, né? E ele foi até Jesus e, chegando diante de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e clamando por misericórdia. Jesus tivesse misericórdia deles. Você imagina essa cena? Um demônio se prostrando aos pés de Jesus, clamando por misericórdia. Foi isso que aconteceu ali. E eles pedem a Jesus, antes que Jesus o expulsasse, Jesus perguntou o nome deles. Eles disseram que o nome deles era Legião, porque eram muitos demônios, né? E eles pediram para que Jesus não o mandassem para o abismo novamente, que permitisse que eles entrassem ali numa manada de porcos que pastavam ali, né? E Jesus permitiu. E eles entraram. E segundo a palavra de Deus, era quase 2.000 porcos. Esses porcos ficaram endemoniados e agitados, e corriam para um lado para o outro e tal, e acabaram se precipitando em um despenhadeiro e caíram no mar e se afogaram, todos eles. E os pastores que estavam ali cuidando dos porcos ali, viram tudo aquilo ali, tudo que havia acontecido, né? O demônio que estava sobre a legião de demônio, né, na verdade, que estava sobre o homem, Jesus havia expulsado ele, né? Porque antes de Jesus chegar ali, os demônios achavam que eles eram o máximo, que eles eram o que queriam ser e faziam o que queriam, né? E que todos ali morriam de medo dele, né? Que eles se achavam-se donos do pedaço, né? Vamos dizer assim. Eles se sentiam donos do pedaço ali e faziam o que queriam, e todos morriam de medo dele. Mas diante de Jesus, né, eles se transformam ali como vermes rastejantes. E diante de Jesus, meu amado, diante de Deus, o demônio só tem uma saída: clamar por misericórdia. Mas os porqueiros ali, os pastores,
viram o que havia acontecido e correram para avisar os donos dos porcos. E nisso espalhou, né? Aquela conversa toda se espalharam ali, naquela vizinhança ali, e juntaram os donos dos porcos com mais algumas pessoas, alguns moradores, e foram até o local. E chegaram no local lá, viram um homem em perfeito juízo, sentado com a veste, né, que eles tinham dado uma veste para ele, para cobrir ele, a nudez dele. E Jesus está ali de pé com seus discípulos ali. E eles viram toda aquela cena e os pastores dos porcos contaram tudo o que havia acontecido. E eles simplesmente pedem Jesus para que se retirassem de suas terras. Eles tiveram medo, tiveram temor, pavor, pediram para que se retirassem. E isso me leva a uma pergunta, amados, que intrigante, porque o que faz com que uma nação prefira porcos e lunáticos do que a presença de Deus? Ou o que faz com que um alcoólatra prefira a miséria da embriaguez do que a sobriedade? Ou melhor, o que faz com que uma igreja prefira as tradições de ontem do que passar por um reavivamento hoje? Amados, eu cheguei a uma conclusão que a resposta é, ou a palavra é, medo. Medo de mudança. Mudanças é coisa trabalhosas. Todos nós sabemos. O mundo todo está de joelhos diante de uma pandemia. E houve e está havendo ainda mudanças radicais em nosso meio. Não só em nosso meio, mas no planeta Terra inteiro. Mudanças radicais por causa dessa pandemia. Por causa desse vírus, né? Então, mudanças é coisa trabalhosas. E eles ali, eles sabiam, na verdade, eles queriam, né, ver-se livre daquele homem, né? Mas isso implicava mudanças na vida deles, né? Então, quer dizer, existem pessoas hoje que querem ser libertas de algo, né? Quer ser liberta de um vício, quer ser liberta de uma doença, né? Mas eles pensam que a mudança, ela pode ser boa, né? Ser livre, ser liberto daquilo que o incomoda, né? Que traz ali um certo pavor, temor, medo, né? Essas coisas tudo nos incomoda, né? E nos traz preocupações, porque é mais fácil trilhar um caminho que você trilha ele há muito tempo do que enveredar por um novo caminho. Então, o maior problema do ser humano hoje é ele acredita que a mudança na vida dele pode não ser o que ele está esperando, entendeu? Eles não acreditam que as coisas vão se melhorar, vão se melhorar depois da mudança. Eles não creem nisso. E por eles não crer que depois da mudança vai ser melhor, eles deixam de se entregar, né? Assim, abrir o coração para Deus, né? E aceitar Cristo em suas vidas. Porque aceitar Cristo nas nossas vidas, isso quer dizer mudança. Porque onde Jesus chega, há mudança. Tem que haver mudança. E há mudança, né? Então, quer dizer, uma pesquisa, por exemplo, que eu tive acesso a uma pesquisa que eu fiz aí alguns anos atrás, que fala que uns americanos, né, o centro de saúde, né, norte-americano, diz que de cada 10 pacientes, né, que são diagnosticados, né, ou seja, de cada 10 pacientes, o médico diz para eles, olha, você precisa de mudar seus hábitos ou você vai morrer. De cada 10, um só muda. Isso mostra para nós o quanto somos relutantes a mudanças, né? Então quando Jesus chega ali,
e realiza aquele milagre ali, expulsa aquela legião de demônio, aquele homem passa a ser um homem perfeito, em estado de juízo perfeito, né? Em vez de eles agradecerem a Cristo, a Jesus Cristo ali, eles pedem que Jesus se retirasse de suas terras, né? E muitas vezes fazemos isso sim, no dia a dia. Nós queremos uma mudança, queremos uma transformação, mas isso vai nos custar alguma coisa, então acho que eu prefiro continuar com a minha vidinha ali, medíocre, do mesmo jeito, porque, não sei, vou ter que mudar minha rotina de vida, meus hábitos, meus costumes, eu vou ter que mudar tanta coisa em minha vida, então acho que é melhor continuar do jeito que está, né? Muitos pensam assim e escolhem viver assim, rejeitam a graça de Deus, rejeita o Espírito Santo, né? Rejeita a palavra de Deus, simplesmente por causa de mudanças, né? Eu vou ter que mudar minha vida e vou ter que mudar mesmo, né? E talvez eu vou ter que perder a amizade de alguns parentes, né? De alguns colegas de trabalho, de alguns vizinhos, né? Ou na escola, ou na faculdade, né? Pessoas vão virar as costas para mim. Eu fico imaginando, aí de repente eu estou com a Bíblia, aí andando com a Bíblia na rua, e o que as pessoas vão pensar de mim, né? Muitos acham que isso é fraqueza. Carregar a Bíblia, ir para a igreja, isso é um ato de fraqueza, você está fraco, né? Você está cedendo muito fácil, entendeu? Qual é o problema em você? Você era assim, você era assado e tal, agora você está com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, qual é o seu problema, afinal de contas? Certamente você vai perder a amizade, sim. Muitas pessoas vão ser contra, né, a sua atitude, essa decisão de entregar sua vida para Cristo, né? E o mais interessante, amados, é que o que eu noto aqui, que eu vejo nessa passagem, é que aquela pessoa, aquele homem que outrora era lunático, né, estava possesso, ele agora está em perfeito juízo, né? E ele vê que as pessoas estão pedindo Jesus para se retirar de suas terras. E ele se prontifica e pede Jesus para que ele fosse também com Jesus. Mas Jesus não permite. Estranho, né? Jesus não permitiu que ele o acompanhasse. Por outro lado, Jesus diz para ele, olha, volte para os seus e para os da sua casa. E diz para eles o quão grande misericordioso foi Cristo, ou foi Deus para contigo, o Senhor foi para contigo. O quão grande misericordioso foi Ele para contigo. Tão grande misericórdia Ele usou para contigo. E isso, se você for analisar na palavra de Deus, aqui nos evangelhos, esse foi o primeiro missionário a ser comissionado por Jesus Cristo para falar do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Engraçado, né? Um doido, um lunático. Parece que Jesus, né? Parece que ele escolhe só as pessoas mais problemáticas para se juntarem a ele, né? E não fica só por aí não, meus amados. Ele vai sim e fala quão grande o Senhor usou de misericórdia para com ele, né? Foi para com ele misericordioso. E 1 ano e meio após esse episódio, né, aproximadamente, Jesus volta lá. A Bíblia diz que lá em Decápolis, Jesus estava lá e subiu em um monte e uma grande multidão foi ter com Jesus, porque queria ouvir as palavras de Jesus, queria ver milagres e sinais ali. Mas por que toda aquela multidão foi ver Jesus, foi ter com Jesus? Porque ele havia falado do amor de Jesus Cristo, da misericordiosa de Deus sobre a vida dele, o quão grande Jesus o amou e teve misericórdia e compaixão dele. E as pessoas viram isso mesmo ali, literalmente, que ele era uma pessoa que as autoridades não tinham um lugar certo para colocar ele, porque ele quebrava e destruía os grilhões, as cadeias, entendeu? Nada poderia segurar aquele homem, entendeu? E os palestinos não sabiam o que fazer com aquele homem. Aquele homem era o tipo de pessoa assim, que a polícia está sempre de olho nele, né?
É aquela pessoa que sua mãe diz para você manter distância dela, né? É aquele vizinho que assassina famílias, né? É aquela pessoa, aquele elemento que aparece nas páginas dos jornais, sabe? Ele era esse tipo de pessoa. Mas agora as pessoas estão vendo ele lúcido com sua família e falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então aquelas pessoas, quando Jesus volta lá 1 ano e meio depois, está aquela multidão toda ali. Por causa de quê? Porque ele evangelizou. Na prática, as pessoas viram ele, né, literalmente lúcido, são, e ele falando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de quanto Deus foi bom para com ele, e Deus é bom de verdade, né, e é misericordioso para com todos nós. Então isso nos ensina, porque mudanças realmente traz muitas alterações em nossas vidas, sabe? Coisas que temos que deixar de fazer, né? E coisas que devemos e temos que passar a fazer, né? São mudanças assim, porque Deus, ele vai e chega até você, e se você abrir seu coração e aceitá-lo, ele certamente ele vai entrar em sua vida. Ele vai entrar em seu coração, ele vai fazer uma morada perpétua em seu coração. Mas para isso ele vai ter que fazer algumas limpezas. Embora algumas pessoas preferem que ele entre em sua casa e seja dono da sua sala, da sua copa, da sua cozinha, do seu banheiro, do seu corredor, dos seus quartos. Mas tem pessoas que, algumas pessoas, né? Certas pessoas, elas conservam assim um quartinho da bagunça, vamos dizer assim, conserva ali assim uma dispensazinha, né? O Senhor é Senhor da minha casa, da minha vida, da minha família, sabe? Mas o quartinho da bagunça aqui, o Senhor pode deixar comigo, pode deixar que eu cuido dessa bagunça aqui, essas coisinhas aqui, coisas da nossa vida mesmo, pessoais, sabe? Coisas íntimas talvez, mas o Senhor deixa comigo, deixa que eu resolva isso aqui, né? Deixa que eu resolva aqui, o Senhor pode ser Senhor da minha vida, da minha família, da minha casa, mas o quartinho da bagunça, que o Senhor pode deixar que eu cuido. Então essas reservas impedem o Senhor de fazer uma obra completa em nossa vida, né? Dizemos às vezes que somos servos do Senhor, que somos filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, do Deus vivo, né? Que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, que nós o adoramos, que nós o servimos, que nós o louvamos, que nós o adoramos, mas na verdade temos reservas em nossas vidas. Isso impede às vezes da obra ser completa, meu amado. A palavra de Deus diz assim que aquele que começou uma boa obra em sua vida, certamente ele irá completar, ele irá concluir essa obra. Mas ele irá concluir essa obra se nós permitirmos que ele conclua essa obra, né? Então que essa palavra, meu amado, dessa manhã de hoje, que o Senhor possa refletir nela, você possa refletir nessa palavra, entendeu? E ver que realmente tem pessoas que preferem as tradições de ontem, sabe? Preferem a vida aqui, passada, sabe? Nós temos até exemplo dos discípulos, depois que Jesus morreu, foi sepultado, né? A primeira coisa que Pedro fez foi pensar em voltar ao ofício que ele tinha antes de conhecer Jesus, que era pescar. E os outros concordaram com ele, vamos pescar com você. E eles voltaram literalmente às práticas do passado, né? Voltaram a pescar, até que Jesus se prontificou novamente, apareceu para eles na praia ali, né? Ainda preparou um café da manhã para eles ali, quando eles voltaram, que pararam o barco e vieram até Jesus na praia. Jesus já tinha ali pão e peixes assando ali, né? Então é uma coisa maravilhosa. Mas nós temos essa coisa, sabe? Esse hábito de sempre olhar para trás, sempre ver a coisa diferente, que tem que ser como era, entendeu? E não uma mudança daqui para frente, porque mudanças, como eu disse, coisas trabalhosas. Mas para que possamos realmente sermos filhos de Deus, precisamos de mudança, sim.
precisamos de abrir nossos corações, né, e pedir que Ele venha fazer uma morada perpétua e que limpe nosso coração, limpa todo o nosso ser, né, tire tudo aquela sujeira, toda aquela poeira, todo aquele lixo, né, que adquirimos no decorrer dos anos e das décadas. Tire todo aquele lixo e que jogue tudo fora, que limpe, né, e que essa casa esteja limpa, né, que esteja apta para uma moradia. A moradia de quem? De um Deus soberano, um Deus excelso, um Deus maravilhoso, um Deus criador de todas as coisas, o Rei do universo, né? O Senhor dos exércitos. Que esse ser maravilhoso que se chama Jesus Cristo, ele possa vir habitar em nossos corações e que o Espírito Santo venha fazer uma morada perpétua em nossas vidas e fazer essa transformação e essa mudança. Amém? Que Deus continue abençoando você, o seu dia, o seu fim de semana, né? Que o Senhor possa nos agraciar a cada dia mais com sua palavra e nos abençoar com a porção do teu Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a todos e que vocês possam compartilhar também essa passagem que nós lemos aqui, né? Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou o irmão Carlos. Quando quiser, é só acessar, né? Eu estou lá no YouTube, né? É o único lugar que eu estou, que eu acho que eu me encaixei melhor, né? Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém?